Olá, como vão todos? Meu nome é Paulo Tomazini, eu sou reitor da Universidade Anhembi Morumbi e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse panorama que nós vivemos e o futuro da educação. Como fica essa educação que já vinha passando por uma transformação importante e essa transformação só foi acelerada graças a essa pandemia que nós vivemos. Se nós falarmos um pouquinho sobre o que acontece hoje, esses novos tempos, se existe na verdade medo, se existe doença, isolamento e existe até morte, e aqui eu estou me baseando num filme chamado The Sky is Clearing. Por outro lado, nós temos uma enorme oportunidade porque existe muita compaixão, existem oportunidades que se abrem, existe crescimento, existe reflexão. As pessoas têm muito mais tempo de refletir sobre a sua vida, sobre o seu propósito. Existe muita solidariedade. Eu percebo a preocupação de muitas pessoas com o outro mais desfavorecido nessa crise. Existe um movimento de superação das dificuldades. Por um lado, tínhamos pouca paciência para aguardar qualquer coisa, tudo devia ser instantâneo, tudo devia acontecer naquele momento. Agora a paciência passou a ser um atributo extremamente importante nas nossas vidas. A própria reconciliação está mais próximo de pessoas com quem nós não convivíamos. A capacidade de reinvenção talvez tenha sido um dos grandes ensinamentos, e o poder do amor nos nossos relacionamentos. O amor passou a ser novamente muito importante nas nossas vidas. Eu tive na minha infância um ídolo, um corredor de Fórmula 1 que se chamava Niki Lauda, e eu gostava muito que faleceu ano passado. Gostava muito do seu approach perante a vida, do seu profissionalismo, da sua busca pela perfeição. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: com o sucesso você aprende absolutamente nada. Conclusões a partir de falhas e contratempos podem ser tiradas. Isso vale para a sua vida privada e vale para a sua carreira. Eu acho que nós não podemos dizer que nós estamos vivendo o grande contratempo das nossas vidas, e esse contratempo é muito importante, que promove um grande aprendizado para todos nós. É óbvio que se existe medo, esse medo não tem que se tornar ódio. Se existe isolamento, esse isolamento não pode se tornar solidão. Se existe insegurança, ela não pode se tornar paranoia. E mais importante que tudo, se existe doença, essa doença não precisa ser uma doença da alma. Quer dizer, o relacionamento humano, a compaixão, a solidariedade é fundamental em todo esse momento que nós estamos vivendo. No ambiente de negócios, havia já um movimento muito forte de transformação num modelo mais orgânico, onde muito mais do que a inovação e a rapidez, as empresas buscavam evolução, e agora mais do que nunca. E eu me baseio aqui no Ricardo Guimarães, da Timus Branding. Ele fala dessa evolução orgânica. Por que um modelo orgânico? Um modelo orgânico porque um sistema vivo, ele evolui e se fortalece num cenário incerto. Da mesma forma que essa lagarta evolui e se transforma numa bonita borboleta. Então as empresas buscam esses processos de transformação. Isso só foi acelerado ainda mais durante a pandemia. Na verdade, esse movimento já vinha, e alguns exemplos dessa transformação, dessa evolução,
São as metodologias ágeis com os squads, os ecossistemas de inovação, a flexibilização das relações de trabalho. Tudo isso já era um movimento de transformação, e esse movimento só tem se acelerado para todas as empresas. A pandemia foi acabou sendo um grande catalisador nesse processo. Quando a gente fala em tecnologia, na verdade a gente fala na inteligência artificial, na big data, na robótica, na nanotecnologia. Tudo isso vai trazer, e já está trazendo, um aumento muito grande na automação. E aí é onde o conhecimento ele vai se tornar obsoleto com uma velocidade muito grande. Se antes um engenheiro se formava, ou alguém que sai de uma especialização, aquele conhecimento tinha valor por vários e vários anos, agora é muito mais, esse tempo é muito menor. E a palavra-chave é automação versus autonomia. A automação é uma coisa da máquina e a autonomia é uma coisa inerente do ser humano. E eu gosto muito de uma frase da Marta Gabriel que diz o seguinte: para não ser substituído por um robô, não seja um robô, seja cada vez mais humano. E a educação, o processo de educação, o ensino superior, as especializações, o próprio ensino básico, tem um papel fundamental nessa questão de transformar, de trabalhar essas questões mais humanas. Como é que a gente vê essa questão da educação? Essa foto eu tirei de uma reportagem da Forbes, que fala sobre como as universidades americanas usavam pouca tecnologia em geral, né? E os ambientes virtuais de aprendizagem eram usados para pendurar, na melhor das hipóteses, planos de ensino e informações PPTs e companhia, né? E com essa mudança toda, a tecnologia precisou entrar, e nesse artigo ele inclusive menciona que o potencial positivo de tudo isso para a educação superior americana, a questão da escalabilidade, acessibilidade, uma série de questões. Quando a gente fala em educação, eu gosto muito dessa quote do Christian Henry, que lá em 16 ele dizia que os alunos aprenderão fora da sala de aula, munidos de diferentes dispositivos, ouvindo um professor da sua escolha. As habilidades não serão avaliadas no papel, mas com base em seu desempenho no tema escolhido. Acho que isso é muito importante, é bem por aí que nós estamos evoluindo, né? Se você olhar a educação, eu colocaria 4 pontos importantíssimos. A questão da flexibilidade, a questão da autonomia, a questão das competências e a questão das realidades, né? Se a gente fala primeiro nessa autonomia, o ensino que tradicionalmente numa sala de aula a gente conseguia dividir os estudantes, isso vale para qualquer, desde o ensino básico até um curso de especialização. A gente sempre tem numa sala de aula alunos que têm dificuldade de aprendizagem, alunos que têm desempenho abaixo da média, alunos que têm desempenho acima da média e os dotados e talentosos, né? E o professor tem uma dificuldade muito grande em lidar com isso, porque ele é um só. Com a tecnologia, aquilo que pode ser feito fora de sala de aula, você consegue agora ter um aprendizado completamente individualizado. Você consegue criar um ensino adaptativo de verdade, onde cada estudante consegue caminhar por trilhas diferentes. Isso já é uma realidade e cada vez mais se tornará cada vez mais sofisticado e mais importante no processo de aprendizagem. Por outro lado, as salas de aula invertida, já muito utilizadas e serão cada vez mais utilizadas por meio da tecnologia, o estudante ele tem condição de realizar um trabalho individual
solitário de preparação e onde todo o ensino adaptativo pode ser utilizado, inclusive, e depois ele interage na sala de aula, seja ela remota, ou seja, como quer que seja, mas aí com o docente, e o trabalho é feito a nível de uma provocação e de um desafio a esse estudante. Quando a gente fala nessa nova aprendizagem, em termos de projetos, né, essa aprendizagem ela é muito diferente, porque o projeto não é um projeto onde o estudante trabalha sozinho. Ele precisa trabalhar em colaboração com colegas e orientar. O professor é um grande orientador, né? O projeto em si não está focado exclusivamente num produto, mas o processo é muito mais importante do que o produto. Ele não é concebido pelo professor, entregue ao estudante. O estudante faz parte da escolha e da concepção desse projeto. Ele não pode não ter um contexto com esse mundo real. Ele precisa ter um contexto com o mundo real, é baseado em experiências do estudante e em problemas da vida cotidiana. E a aprendizagem não acontece quando o projeto termina, mas acontece durante o projeto, por isso a questão do processo, né? E os projetos não podem ter o mesmo objetivo, um pacote de projetos que tem um objetivo X. Cada projeto tem um certo objetivo vinculado ao estudante, ao grupo de estudantes. Quando eu falo também em realidades, eu falo na questão da realidade aumentada, da realidade virtual. Tudo isso tem um papel fundamental nesse novo processo, onde o estudante pode ter contato com outras realidades em outros países, interagir, negociar, trabalhar a sua empatia, tudo por meio das realidades virtuais, realidades aumentadas. Isso é uma ferramenta extremamente importante. Talvez o ponto mais importante sejam as competências, o que a gente chamava de soft skills, e que a Marta Gabriel gosta de hoje colocar o nome human skills. E a primeira delas é a adaptabilidade, e nós tivemos um show de uso dessa competência ultimamente, a importância de nós nos adaptarmos a situações diferentes. A criatividade, obviamente, ela pode ser assistida pela máquina, mas tem uma componente da criatividade que é muito humana e muito importante. A colaboração, também aprendemos que ela pode ser mediada por tecnologia, mas ela é fundamental, uma atividade humana fundamental para que se atinjam resultados no trabalho, em qualquer ambiente. A simbiose tecnológica, quer dizer, o conhecimento de tecnologia é fundamental em qualquer área, em qualquer ramo. E o mais importante de tudo, como a Marta gosta de falar e fala muito bem, que é o pensamento crítico. Esse pensamento crítico, ele tem várias etapas, vários pedaços. O primeiro é o que a gente chama de ceticismo amável. Ou seja, trabalhar essa questão de... Hoje em dia nós temos muita informação e as pessoas tendem a aceitar essa informação sem muita discussão. E a gente precisa duvidar das coisas, tentar entender o porquê, da onde vem, como vem. Isso é um trabalho essencial e que será cada vez mais um trabalho do ensino, do ambiente de trabalho. Duvide do que é colocado na sua mesa. Discuta, questione. Para poder ter pensamento crítico, a gente precisa ter esse ceticismo. Superar os nossos vieses cognitivos, aprender a pensar um pouco fora da caixa. Mesmo as memórias que nós trazemos, essas memórias vêm com um viés da nossa interpretação. Então, tomar muito cuidado, isso tem que ser trabalhado para que as pessoas não caiam nessas armadilhas dos vieses cognitivos. A lógica, o argumento e a retórica cada vez mais importantes. Independente da formação, independente do grau, na especialização, na universidade, saber defender as suas ideias de forma contundente, utilizando lógica, com argumentos. Lá na escola,
o que a gente defende muito é que as histórias, os alunos se transformem em contadores de histórias e depois na universidade e nas especializações eles trabalhem cada vez mais a defesa dos seus argumentos, a discussão, aprendam a ouvir para poder argumentar, né? E o repertório é fundamental. Quem não tem repertório não consegue ter pensamento crítico, porque se eu não tenho de onde buscar a base, que é o repertório, o conhecimento, por isso a questão do lifelong learning, a questão de se aprender cada vez mais. Por que se aprende cada vez mais? Para poder ter repertório, juntar com lógica, argumento, com ceticismo e com essa questão dos viés cognitivos. E finalmente, o último pedaço, mas não menos importante, a questão das atitudes e valores. Quer dizer, a empatia, não julgar o outro, aprender a entender que você está lidando com outro ser humano, como é que é isso na prática, como é que funciona. Para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre o papel do professor. Se enganam aqueles, na minha opinião, que acreditam que o professor será substituído por inteligência artificial, por uma máquina. Esse professor que provê única e exclusivamente conteúdo, de fato, será substituído e já está sendo substituído pelo Google. O pessoal gosta de brincar pelo oráculo, né? Mas o professor tem um papel cada vez mais importante nesse novo cenário, nessa nova educação. E é um papel que vai muito, mas muito além desse provedor de conteúdo. E eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho. E eu me baseio aqui muito na visão, eu adaptei a visão desse psicólogo canadense chamado Jordan Peterson, que fala um pouco sobre a vida das pessoas, mas por que não pensar sobre o papel do professor nessa ótica? O professor tem um papel importante. A primeira parte, ele mostrar ao estudante que ele não deve ficar se comparando com outras pessoas. O que é mais relevante? O que é mais relevante, ele deve mostrar ao aluno que ele deve se comparar com o que ele foi ontem e não com o que outra pessoa é hoje. O que é importante é analisar a nossa evolução. Sempre vai existir uma pessoa muito mais bem-sucedida e sempre vai existir uma pessoa muito menos bem-sucedida. Mas o importante é como é que eu sou hoje comparado ao que eu era há um mês ou há um ano atrás. Então o professor pode mostrar isso é muito importante para o nosso estudante. Outra coisa, esse mito via redes sociais da felicidade, onde tudo é colocado, o que é colocado no Facebook, nas plataformas, nas mídias sociais, são sempre fotos alegres, bonitas, maravilhosas. Parece que o mundo é uma paisagem perfeita, imaculada. E o professor precisa mostrar para esse estudante o próprio processo de aprendizagem. Não é feito só de alegrias e felicidades. Eu gosto de uma frase do Jung que fala que uma árvore que quiser tocar os céus com a sua beleza, com todas as suas folhas, ela precisa ter raízes muito profundas que tocam os infernos. Isso quer dizer o seguinte: para a gente poder conquistar o próprio aprendizado, que no fundo é um desabrochar, eu preciso ter raízes profundas. Quer dizer, é um processo difícil, duro, a vida é assim. Eu consigo o resultado, o sucesso, mas eu preciso, para poder conseguir esse sucesso, eu tenho que trabalhar muito duro. E eu preciso ter, essas raízes representam a parte que não é tão agradável, mas que é importante. O estudante precisa entender. Todos nós temos que entender, profissionais, temos que entender que é um processo árduo, não é um processo simples. Outro ponto fantástico, e eu gosto sempre de citar o Nietzsche nesse caso, quem tem um porquê para viver consegue enfrentar todos os comos. Então o professor é o grande guia para mostrar ao estudante que um propósito importante na vida é termos um propósito. Esse propósito tem que ser trabalhado. Quem não tem propósito não chega a lugar nenhum. Essa busca vazia por felicidade, achando que a vida é simples,
E o professor tem um papel nesse convívio, nessa provocação de mostrar ao estudante, em qualquer etapa da sua formação, a importância do propósito. Ele ser uma guia, um guia para que o estudante encontre o seu propósito e que também mostre que, uma vez tendo um propósito, nós temos que construir planos de curto prazo para chegar nesse ponto. Então, no dia a dia, nos debates, nas discussões, a vida profissional ela é feita de uma construção quase que diária para se atingir os resultados que se quer atingir. Muito importante, aí o docente tem um papel fundamental, aprender a ouvir os outros, né? Eu gosto muito dessa frase do Jordan, que fala que o mal é a força que crê que seu conhecimento é completo. Isso o docente tem um papel fundamental, a educação tem um papel fundamental, que é mostrar a esse estudante que o que a gente não sabe é muito mais importante do que a gente sabe. As pessoas que vivem presas e acham que o que elas sabem é suficiente, basta, elas caem dentro de uma armadilha muito, muito perigosa. A gente tem que estar aberto a escutar coisas novas e questionar o nosso conhecimento. Existe uma tendência hoje das pessoas se fecharem em tribos e acharem que aquele conhecimento é completo e não estarem dispostas a discutir. E o docente tem esse papel da provocação, esse papel de instigar o estudante a refletir a respeito dessas questões. Eu queria então agradecer a paciência de todos em ter escutado essas palavras e dizer para vocês que, se a gente for resumir essa educação do futuro, e que já vem começando, ela tem um foco muito grande nessa questão dessas soft skills, do pensamento crítico, dessa autonomia, dessa flexibilidade, esse estudante que precisa aprender a questionar e se transformar cada vez mais humano, mais distante dessa máquina que vai tomar conta de todas as tarefas cotidianas. Por outro lado, o papel do docente é cada vez mais importante como um guia, como alguém que estimula esse pensamento crítico no estudante, como alguém que não deixa que o estudante aceite as verdades com o seu valor de face, questione, né? Troque essas mentiras confortáveis por verdades que incomodam. Esse incômodo traz progresso, traz futuro, cria profissionais articulados, profissionais que sabem defender seus pontos de vista, sabem colaborar, trabalhar em equipe. E a tecnologia vem como grande mediadora, como grande instrumento, mas não se enganem, o papel do docente será cada vez mais importante no futuro. Bom, eu gostaria então de agradecer mais uma vez, imensamente. Muito obrigado, e eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, basta me enviar um e-mail, falar com a produção do evento. E foi um grande prazer poder conversar com vocês. Muito obrigado.